Há mais ou menos um mês eu fiz um vídeo falando sobre o personagem mais poderoso de One Piece. E nele eu falo um pouco sobre os títulos de mais forte, como isso se aplica no universo de One Piece. E eu confesso pra vocês que quando eu tava roteirizando aquele vídeo em específico, eu senti um pouco de dificuldade em mensurar o quanto que eu ia falar naquele vídeo. Porque o assunto escalas de força em One Piece, os níveis de poderes, eles são um assunto muito abrangente e eu decidi mensurar, eu decidi focar um pouco mais naqueles títulos e expandir um pouco mais esse assunto num vídeo paralelo, e esse é o vídeo, onde eu quero falar basicamente como o Oda ele constrói, os elementos que a gente pode perceber em One Piece que demonstram como o Oda constrói essas escalas de força, esses níveis de força em One Piece e como eles são aplicados na história. Eu separei aqui em basicamente 3 tópicos para a gente discutir aqui. O primeiro deles falando sobre recompensa, o segundo falando sobre batalhas no geral, lutas no geral, e a terceira falando sobre o equilíbrio de poderes dentro de One Piece no geral, numa pegada um pouco mais abrangente, se tratando mesmo do equilíbrio de poderes dentro do universo. Muita gente usa o famoso nível almirante, ou o famoso nível Yonkou, ou o famoso nível comandante de Yonkou, e agora mais específico, o nível primeiro comandante de Yonkou, segundo comandante de Yonkou, ou o nível entre almirante e Yonkou, que algumas pessoas também acabam usando, enfim. Esse padrão quando a gente vai discutir sobre One Piece, ele não é à toa, porque isso obviamente parte da nossa percepção como leitor, de como funcionam essas escalas de força em One Piece e como o Oda ele quer passar pra gente essas escalas de força. E muitas das vezes, óbvio, a gente pode discordar de um ponto ou outro, o famoso almirante Yonkou ali, a gente de vez em quando discorda em alguns pontos, mas dá pra perceber que o Oda ele trabalha de forma bem equilibrada, de forma bem padronizada esses personagens, os grupos de personagens, pra realmente não fugir, o negócio não ficar muito louco, muito bagunçado. Isso não é à toa, então a gente vai falar um pouco mais disso em específico desses níveis mais pra frente. Mas o primeiro ponto que eu queria abordar são as recompensas. Primeiro eu queria usar a definição do próprio Aokiji no que se refere às recompensas lá quando ele estava prestes a comer o cu lá do bando do Chapéu de Palha. Ele fala sobre as recompensas e ele basicamente define da seguinte forma, que o valor das recompensas não reflete somente a força do criminoso, mas também seu nível de periculosidade para o governo. O que isso é óbvio, só uma definição mais óbvia que eu quis usar a partir da fala do personagem, mas que trabalha realmente dessas duas formas, o nível de força do personagem, mas também o nível de periculosidade que não necessariamente se reflete no nível de força, mas como o caso da Robin, que era o que estava querendo ser exemplificado, que era o que o Aokiji estava se referindo ali, ela também é um perigo para o governo pelo conhecimento que ela tem, Então é basicamente nesses dois sentidos, isso é muito claro, só que tem um porém aí. Tem um porém nisso tudo, porque por mais que a gente tenha essa definição, e isso sendo aplicado de forma muito clara dentro de One Piece, várias das vezes o Oda ele usa as recompensas para criar uma escadinha de hype de personagem, para fazer com que um personagem pareça um pouquinho mais forte do que o outro, independente muito do grau de periculosidade, se vai realmente se representar um nível de perigo maior para o governo. Nada muito referente a isso, é simplesmente uma escadinha de hype, e o primeiro exemplo claro disso são os vilões do East Blue. Se a gente pega os vilões do East Blue certinho, um por um, dá pra perceber a escadinha se formando de forma muito clara, e a gente começa obviamente com a Álvida, que ela tinha uma recompensa de 5 milhões. E aí depois a gente parte pro segundo vilão, que foi o Bug, que tinha uma recompensa de 15 milhões. E depois a gente parte pro Krieg, que tinha uma recompensa de 17 milhões, e por último o vilão final do East Blue, que foi o Arlong, que tinha a recompensa de 20 milhões. Então a gente para e pensa, caraca, mano, o Krieg, que era o cara que tinha uma frota gigantesca, o cara que realmente ia pro mar, não simplesmente, ficava estacionado numa vila, como era o caso do Arlong, ele não, teoricamente, representaria um perigo maior pro mundo, Ele não, pela frota dele, principalmente, pela armadura dele. Muita gente diz que o próprio Krieg seria mais poderoso do que o próprio Arlong. Enfim, tudo isso é muito discutível, mas mesmo assim dá pra perceber a escadinha perfeita de hype que o Oda quis colocar ao longo do que o nível de dificuldade das lutas foi aumentando. E isso não termina aí. Quando a gente pega, por exemplo, o bando da Big Mom, é uma escada perfeita também no que se refere aos comandantes dela. Primeiro, o ex-comandante, que seria o Snack, tem a recompensa de 600 milhões, é o cara que meio que perdeu o título ali de General Doce, e depois a gente tem o Cracker com 800 e quanto mesmo? 860 milhões, depois a Smurf com 932 milhões, e por último o Katakuri com 1 bilhão e 57 milhões. Mais uma vez, a escadinha de hype perfeita, por mais
que a gente nunca tenha tido a prova ou a confirmação por parte dos personagens de que o título, de que o posto de General Doce tinha alguma diferença no que se refere à autoridade daqueles 3 generais. A princípio, o título de General Doce era algo equiparado ali no que se refere à autoridade mesmo. Claro que referente à força, talvez a gente coloque realmente, né? Acho que seria meio razoável de colocar o Katakuri acima do Cracker, por exemplo, mas aí dá para discutir se o Cracker não seria um perigo maior para o governo ou seria alguém mais relevante do que a própria Smurf, que é basicamente um comandante poste. É um comandante poste que não faz basicamente nada. Então, ele, em tese, fazendo uma análise bem superficial aqui, talvez fosse alguém mais relevante, alguém que merecesse uma recompensa maior. Então, realmente, dá pra perceber, dá pra gente discutir alguns pontos mais específicos, mas dá pra perceber muito claramente que, mais uma vez, o Oda usa essa escadinha de hype através das recompensas. Isso também se repete no bando do Kaido também, né? A gente não tem a recompensa do King, mas a gente tem as recompensas do Jack e do Queen. O Jack tendo 1 bilhão, o Queen tendo 1 bilhão e quanto mesmo? 1 bilhão e 32 milhões, também é um pouquinho acima. A gente deduz também que o King ele vai ter uma recompensa um pouquinho maior, basicamente significando que o bando dos comandantes do Kaido, eles têm uma relevância um pouco maior do que os comandantes da Big Mom, o que não se referiria necessariamente em força, mas talvez seja realmente uma forma, mais uma vez, do Oda mostrar, olha só, esses caras, eles são um desafio maior do que os comandantes que a gente viu até agora. Talvez seja simplesmente isso, porque a gente já viu os comandantes da Big Mom em ação, pelo menos, né? Alguns deles, a Smurf ficou parada, não fez nada basicamente, só que aí a gente tem, por exemplo, agora, o bando do Kaido, a gente tem um novo desafio. Um desafio que tem que ser mais difícil porque é a escada do Shonen, onde o desafio vai ficando cada vez mais difícil. Então, talvez seja simplesmente mais um exemplo desse hypezinho. E isso, mais uma vez, se repete com os top tiers de One Piece quando a gente compara os imperadores, né? A recompensa dos imperadores, incluindo a do próprio Roger também, né? E o Barba Branca que morreu, a gente pega a escadinha perfeita ali do Barba Negra, Shanks, Big Mom, Kaido, Barba Branca e depois o Roger, né? Vamos excluir aqui o Barba Branca e o Roger porque eles já morreram, né, basicamente, mas o que eu queria trazer aqui, a comparação mais uma vez entre a Big Mom e o Kaido. Assim como os comandantes da Big Mom tiveram uma recompensa um pouquinho abaixo, a própria Big Mom também tem uma recompensa um pouquinho abaixo. Também, mais uma vez, possivelmente exemplificando aquele grau de dificuldade, olha só, esse bando vai ser um pouco mais difícil do Luffy e o resto da galera conseguir lidar, né? E a gente tem o caso do Barba Negra também, que talvez, dependendo da atuação dele, se ele conseguir derrotar a Big Mom, conseguir derrotar, quem sabe, o Shanks, aí a recompensa dele realmente chegue num patamar que consiga superar do próprio Kaido, o que eu acho que é bem possível de acontecer sim, só pra também, mais uma vez, dar aquele hype inicial, mas que não necessariamente se reflita na força dele, afinal o cara ele já é um dos mais poderosos do mundo. O segundo tópico que eu queria trazer pra gente discutir nesse vídeo são as lutas, mas mais especificamente as lutas extremamente longas que a gente tem em One Piece. Como o Oda usa isso como um hype de vez em quando pra, olha só, os personagens eles lutaram 5 dias seguidos. Caraca, o Jinbe e o Ace lutaram 5 dias seguidos, sem parar, até que os dois basicamente caíram no chão, e um pouco depois o Ace conseguiu levantar ainda pra tentar conseguir enfrentar o Barba Branca, porque é um cara muito sensato, né? Ele viu a oportunidade e tentou, né? Fazer o quê? E aí depois a gente tem também o Jack lutando contra os Minks. Também 5 dias, claro, o Jack sozinho contra os Minks que estavam se alternando, mas no fim das contas, aquele equilíbrio de poderes parecia estar bem equilibrado, enquanto o Jack ele falou, olha, preciso ir embora, preciso tentar resgatar o Doflamingo, então foi lá, usou o veneno lá pra tentar encerrar a batalha, né? Então foi basicamente um adianto, mas parecia até aquele momento também que a luta estava equilibrada. E o exemplo máximo que a gente tem de hype se referindo a lutas extremamente longas é o Akainu contra o Aokiji, os dois monstros. Só os monstros aqui, só os monstros. Então, dá pra ver que o Oda ele usa, muitas das vezes, essa quantidade de dias de batalha pra usar como escadinha de hype. Dá pra gente colocar, dá pra gente imaginar, por exemplo, né? Quando a gente imagina as escalas de força, o Jinbe ali talvez com metade da força de um almirante, quem sabe ali? Se fosse colocar uma escala de 0 a 100, talvez ele tivesse ali mais ou menos uns 50, uns 60, assim. E aí o Akainu e o Aokiji estivesse lá entre 90 e 100, quem sabe? Enfim, né? Faria um pouco de sentido, né? E eu não duvido se, por exemplo, o Oda ele fizesse uma batalha entre dois imperadores e a luta tivesse, quem sabe, 12 dias, ou quiçá 15 dias seguidos, se o pessoal não ia usar isso como argumento. O pessoal com certeza ia usar isso como argumento pra dizer, olha só, a luta de dois almirantes só durou 10 dias, né? Só durou 10 dias, né? Mas olha dos imperadores, durou 12, durou 15, sei lá. E eu entendo que esse hype, esse argumento seja realmente usado porque
Parece, o Oda ele realmente passa essa impressão pra gente de usar isso como uma forma de, olha só, esses caras estão num nível acima porque eles conseguiram lutar 10 dias seguidos. O que não necessariamente se reflete em todos os exemplos que a gente tem dentro do mangá. Vamos lembrar de um bom exemplo aqui, um exemplo bem antigo, que é a luta do Moji contra o Kabaddi. Os dois eles lutaram incessantemente por 12 horas seguidas. Os dois estavam bem surrados, né? Mas eles estavam lutando de forma equilibrada. O Dory contra o Brog, por exemplo, eles estavam lutando há 100 anos. Eles estavam lutando há 100 anos, igualmente também de forma equilibrada. Tudo bem que eles tiravam a noite ali para descansar, mas no fim das contas eles estavam, enfim, né, lutando por 100 anos, o que é bastante tempo. Então, nem todas as vezes essa quantidade de tempo que os personagens lutam representa necessariamente um hype. Às vezes é simplesmente para representar um equilíbrio de força entre os dois personagens. E um outro exemplo que a gente tem que vai ainda mais contra isso é a luta do Zoro contra o Ryuma. Essa é uma luta muito aclamada por todo mundo, eu imagino porque foi uma luta bem maneira, mas talvez algumas pessoas tenham tido a impressão de que o Ryuma era alguém talvez um pouco fraco, que perdeu para um golpe do Zoro, é um cara que talvez não tenha correspondido ao hype todo assim, por mais que tenha sido um cara estiloso e tal, mas mesmo assim é importante destacar uma fala do Brook, quando ele analisa a luta e ele fala que os dois eles têm de fato o mesmo nível de força, e por isso a luta acabaria rápido. Olha só como essa luta vai muito contra o que normalmente a gente está acostumado a ver. Quando a gente tem dois personagens em níveis iguais de poderes, como a Kaino e o Aokiji, a gente imagina que o negócio ele vai durar tempo pra caraca e nunca vai acabar até o último conseguir ficar de pé. Só que olha só como essa luta vai completamente contra-intuitiva, porque pelos personagens eles terem o mesmo nível, a luta deles durou muito rápido. Porque é basicamente aquilo, se os dois têm o mesmo nível de força, no primeiro golpe que pegar, meu amigo, não vai ter jeito, vai causar um dano desgraçado, e foi isso que aconteceu. Um golpe só já foi suficiente para derrotar o Ryuma. Tudo bem, dá pra gente usar um argumento, um contra-argumento para isso, que seria o fato de que normalmente as lutas de espadachins em específico serem tratadas dessa forma, onde as lutas só duram realmente 1 ou 2 golpes até a luta realmente acabar. Pode ser, mas pelo menos na análise do Brook ali, ele não especificou nada em relação a eles serem espadachins. Tudo bem, eles obviamente eram espadachins, mas talvez não se referisse somente a isso. Agora o problema dessas lutas extremamente longas que isso gera dentro do mangá, além de obviamente nessas variações que a gente tem de não necessariamente uma luta grande representar um nível de força dos personagens, mas é que primeiro a gente nunca vai ver uma luta dessas acontecer. A gente nunca vai ver uma luta de 10 dias acontecer porque, meu amigo, Dressrosa durou quantos dias? 2, 3 dias? É um negócio muito pouco. E a gente teve 100 capítulos. Foram 100 capítulos, então fica muito difícil da gente imaginar uma luta acontecer e a gente ver cada detalhe desses 10 dias de luta. Eu nem consigo imaginar um grau de criatividade para você conseguir elaborar uma coreografia de luta que dure 10 dias. Porque por mais que os personagens tenham um arsenal imenso de habilidades e de técnicas, ainda assim, meu amigo, para você criar uma coreografia de 10 dias, é um negócio que você fica com dificuldade de imaginar como que isso pode ser possível de ser representado graficamente mesmo. Então, infelizmente, são lutas que ficam só no imaginário popular e que, se um dia ela for mostrada, quem sabe quando o One Piece acabar, ou quem sabe for desenhado por outro autor, o que a gente já pode começar a imaginar, né? Já que a gente teve ali o Boichi desenhando a luta, redesenhando a luta do Zoro contra o Mihawk, eu já começo a sonhar longe, com essas coisas. Mas se por acaso um dia essa luta for mostrada, obviamente não vai ser mostrado os detalhes de todos os 10 dias. Vai mostrar simplesmente a parte principal, os momentos principais dessa batalha. E outro problema que isso gera também é que a gente fica mal acostumado. Quando a gente vê essas batalhas durando tanto tempo, quando a gente vê o contrário, quando a gente vê uma batalha que dura muito pouco, a gente julga mal o personagem que muitas vezes acaba sendo derrotado. Muitas das vezes o personagem que perde, ele simplesmente é derrotado por um mero detalhe. Um detalhe que talvez em outras circunstâncias não fosse significativo da mesma forma. Talvez o personagem tivesse maiores chances de vencer, só que a gente fica muito focado nisso. Olha só, a luta durou muito tempo, é porque os personagens são muito fodas. A luta durou muito pouco, é porque o personagem perdeu rápido, é porque o cara era um bosta. Exemplos disso: o Barba Negra sendo derrotado pelo Magalhães. O famoso Magalhães ali que a gente vê em algumas traduções, né? Ao invés de Mazera, a gente vê o Magalhães. Isso aí se popularizou nas traduções modernas aí do anime de One Piece. Mas enfim,
o personagem ele foi realmente derrotado com um golpe. Ele e o resto do bando tomaram um hit kill muito lindo, só que o problema é que o Barba Negra ele sempre toma o primeiro golpe quando ele entra em ação. E depois que ele recebe o primeiro, o segundo golpe, aí é que ele começa a correr atrás do prejuízo, e assim normalmente a luta meio que fica de forma equilibrada, ou ele consegue vencer. As lutas dele basicamente acontecem dessa forma, né? Só que o problema da fruta do Magalhães é que se pegou uma vez, você morreu. Se o Law, por exemplo, cortasse o Barba Negra também, já era. Cortou uma vez, morreu. Não tem muito o que fazer. Então, isso não significa que o personagem é um bosta, é um completo bosta. Significa que ele deu mole. E um detalhe já foi suficiente para resolver a luta. Claro que esse detalhe poderia, né, demorar um pouco mais a acontecer e acontecer da mesma forma no fim das contas, depois de 12 horas, depois de um dia de batalha isso acontecer. Poderia até ser, ou poderia acontecer o contrário também, ele aprender a lidar com isso e não dar esse mole. O segundo exemplo que eu queria dar também, o Law derrotando o Vergo. Esse é um exemplo ali que o pessoal adora usar, mas isso aconteceu porque o Vergo ele acreditava que conseguiria realmente tancar o corte do Law. Caso ele soubesse da dimensão da habilidade do corte dele, ele poderia muito bem optar por desviar e assim a luta prosseguir de uma forma um pouco mais duradoura. Poderia ser que ele acabasse sendo golpeado de novo de alguma outra forma? Poderia ser como foi, por exemplo, como poderia ser, por exemplo, o Magalhães lá mandando novamente um hit kill no Barba Negra com um pouco mais de tempo de luta. Poderia ser, mas o Vergo, por exemplo, tinha velocidade suficiente para lidar com as velocidades do corte do Law. Então ele poderia manter uma luta muito mais equilibrada do que ele mostrou naquele final daquele cenário. E o último, terceiro exemplo é o próprio Caesar Clown derrotando sem problema nenhum o Luffy no primeiro encontro deles. Simplesmente tirou o gás do cara, ele foi derrotado, poderia ter sido morto sem problema nenhum. Imagina se o One Piece tivesse acabado ali. Chegou um cara que tem a fruta do gás, tirou o oxigênio do Luffy, o Luffy derrotou, apagou, foi morto. Acabou o One Piece. Olha só como ia ficar meio escroto, né? Não, porque são as circunstâncias. Já no final do arco ele conseguiu derrotar o Caesar Clown. Então são circunstâncias. Então a gente fica mal acostumado quando a gente tem essas batalhas tão longas assim. E o terceiro tópico que eu queria abordar nesse vídeo é sobre o equilíbrio de poderes no mundo. As grandes potências que existem nesse momento atual no mundo de One Piece. Primeiro, obviamente, os imperadores, que falando mais especificamente deles, né, são basicamente os 4 maiores piratas que dominam o Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line, e eles basicamente têm inúmeros territórios, inúmera frota, inúmeros aliados, inúmero tudo, que faz deles serem tão poderosos e tão difíceis de lidar, porque eles são basicamente países, é como se fossem potências bélicas enormes, tanto individualmente como o próprio poder bélico que eles possuem. Esse equilíbrio de poderes muitas das vezes dá a impressão de que eles são totalmente equilibrados e às vezes pode variar um pouquinho, né? Na primeira representação gráfica que a gente tem do domínio dos territórios dos imperadores, a gente tem o Law explicando sobre isso e tem algumas diferenças, né, na quantidade ali de domínio dos imperadores, o que talvez simplesmente fosse um exemplo. Olha só os territórios sendo dominados, né? Até usaram na época como argumento para dizer que o Shanks era o que tinha menos territórios. Mas enfim, isso a gente não sabe os detalhes ao certo, mas que o que os personagens vivem é uma eterna corrida pelo poder. Por mais que eles estejam ali razoavelmente equilibrados, porque se eles não estivessem, o mais fraco já teria sido engolido há muito tempo, é uma corrida eterna para aumentar o poderio bélico. É sempre os imperadores tentando recrutar novos membros, os supernovas, para conseguir atrair gente, para conseguir fortificar o exército deles. No caso do Kaido, ele basicamente quebrando o espírito dos personagens, a Big Mom basicamente sendo a tirana também, o Barba Negra fazendo aquilo que ele fez lá, né, pegando os territórios do Barba Branca, o Shanks também entrando no navio do Barba Branca, chegando aí, Marco, tu que é o Marco, né? Quer entrar pro meu bando, não? É assim, é sempre uma corrida eterna em busca de poder, porque você não pode ficar para trás. Porque se você ficar para trás nessa competição, uma hora você vai acabar sendo engolido. O Barba Negra, meu amigo, tá com a Aokiji agora como aliado. A gente não sabe exatamente qual é a relação deles, né? Duvido muito que o Aokiji ele seja um comandante do Barba Negra. Duvido muito. Acredito que seja simplesmente uma questão ali de aliança, ali, uma mão lava a outra, os dois tendo interesse um no outro, e a gente não sabe exatamente como funciona os pormenores dessa relação. E agora o Barba Negra indo atrás, possivelmente de um dos Shichibukai, querendo atrair um deles pro bando, quem sabe? Olha só, é sempre uma corrida. A própria Big Mom também, querendo casar a filha dela com um gigante, pra assim fazer com que os gigantes, né, o Baf fosse aliado ao bando dela, e a partir disso ela dizendo que até mesmo conseguiria derrotar o Barba Branca. Um questionamento que eu faço sobre esse equilíbrio de poderes entre os imperadores em específico é que, por mais que a gente tenha um hype imenso
Principalmente quando a gente teve o domínio, a gente teve a apresentação do domínio da Big Mom e como era difícil você adentrar cada vez mais naquele domínio, naquele território, porque a Big Mom tinha um sistema de inteligência que conseguia rastrear qualquer presença estranha que surgisse no território dela e ela já ficava sabendo, já poderia se adiantar quanto a isso. É um negócio muito maneiro de verdade, mas que muitas das vezes parece que é tratado de forma no foda-se. Porque olha o que aconteceu com a Big Mom indo pra Wano. Ela simplesmente sendo derrotada como se fosse nada. O próprio Kaido, por exemplo, né, o histórico dele de sendo derrotado e sendo preso pelos inimigos e também pela marinha inúmeras vezes. Tudo bem, a gente pode argumentar que talvez tenha sido antes dele finalmente estabilizar o império dele lá em Wano, tudo bem. Mas mesmo assim, principalmente o caso da Big Mom, a gente se pergunta quando a mulher é derrotada dessa forma, como que esse equilíbrio de poderes se manteve por tanto tempo, por tantas décadas, na verdade por 2 décadas, né, basicamente, sem que tudo isso tenha ido pro ralo? Porque a Big Mom foi derrotada agora em Wano. Pode ser que ela tenha sido derrotada várias outras vezes. E a gente fica, pô, toda vez acontece um negócio desse e mesmo assim o equilíbrio se mantém. A gente começa a partir disso questionar um pouco esse hype todo, toda essa estrutura ser tão difícil de ser quebrada e ser tão consolidada por tanto tempo no Novo Mundo. A gente para e pensa, pô, cara, se a mulher é derrotada dessa forma, uma hora ela já devia ter acabado, ela já devia ter ido pra vala há muito tempo. E claro que individualmente eles também podem ter suas pequenas diferenças lá e cá, né? Por mais que quando a gente tem aquele clássico choque de poderes entre os personagens, né? Quando é o Shanks batendo espada com Barba Branca e vai a Big Mom batendo clavo e espada com o Kaido, é simplesmente os dois igualmente equiparados, né? Isso pode não significar necessariamente que os dois tenham o exato mesmo nível, apesar de parecer, porque normalmente das lutas é o que a gente vê atualmente, né? Os personagens batendo espada e não muito mais do que isso, infelizmente, né? O Oda usa isso pra talvez simbolizar algum tipo de equilíbrio, mas sempre um ou outro vai receber, no fim das contas, um destaque um pouquinho maior. Seja com o título do Kaido, por exemplo, de criatura mais forte, ou o próprio Barba Branca também tendo o título de mais forte, e que eu falei um pouco mais, dissequei um pouco mais sobre isso naquele outro vídeo, que vai estar aparecendo no final desse, né? Pra quem não viu. Mas o Barba Branca em específico era alguém que se destacava mesmo entre esses grandes piratas, né? Dá pra perceber pelas falas, por exemplo, da Big Mom, dela dizendo que se tivesse os gigantes do lado dela, ela conseguiria derrotar os imperadores e até mesmo o Barba Branca. Até mesmo o Barba Branca, então ela dá um destaque a mais, ela coloca o Barba Branca num degrau a mais. E até o próprio Sengoku também, quando ele tá conversando com o Kong depois da guerra, ele fala sobre isso. Ele fala, caraca, mano, tem uma porrada de pirata aí no mundo que pode ser considerado lendário. E o Barba Branca era o cara que tava no topo deles. Mas, mais uma vez, eu disserto um pouco mais sobre isso naquele outro vídeo, vale a pena vocês assistirem quem não assistiu. E do outro lado a gente tem, pra se contrapor a essa força dos imperadores, a marinha somado aos Shichibukai, né? Assim como o próprio Garp define, né? Eles dois, essas duas forças estão lá para se contrapor, para bater de frente com os 4 imperadores. Se tratando da marinha, em específico da instituição no geral, ela também participa dessa corrida de poderes, porque como os imperadores eles vão se fortificando cada vez mais, a marinha ela não pode ficar atrás, ela não pode deixar que o poderio dela continue estagnado ou diminua, seria mais grave ainda. Tanto que agora, depois do alistamento mundial, a marinha é dita como a mais poderosa de todos os tempos. Eu sei que o pessoal adora malhar o Fujitora, né, por ser o Almirante Segeta lá, que levou um cano na cabeça e ficou enfaixado. Ok, dá pra gente argumentar lá e cá, né, mas o cara eu acho que ainda vai mostrar alguma coisa, ainda tem esperança, em um ano, no final de um ano eu acho que ele ainda vai ter esperança, ele vai mostrar algo bom. E sobre os almirantes em específico, o primeiro que aparece pra gente é o Aokiji, no meio de uma citação do próprio Gorosei, chamando ele de força máxima da marinha. Naquela época a gente pensava, bom, se ele está sendo chamado dessa forma, acredita-se que ele seja o mais poderoso na instituição, mas isso não se provou tão verdadeiro assim quando a gente teve a introdução dos 3 almirantes na Guerra de Marineford, que eles também receberam em conjunto esse mesmo nome, esse mesmo título, Força Máxima da Marinha, os 3 almirantes em conjunto. E depois a gente teve, né, a citação do Jinbe falando que tanto o Aokiji quanto o Akainu, eles eram equiparados em níveis de poder. Então a gente conclui com isso que o título de Força Máxima da Marinha se refere a qualquer um dos almirantes, independente de qual seja. Eles são simplesmente tão poderosos que eles recebem esse título automaticamente pelo nível de força deles, né? Mas a gente tem um exemplo ali do Akainu e o Aokiji que também eram extremamente equiparados, talvez com uma diferença mínima. A gente não sabe se a batalha ela foi decidida numa circunstância de vitória, assim como a gente falou antes nesse vídeo, né? Num mero detalhe lá no final dos 10 dias,
ou se, por exemplo, foi simplesmente uma batalha de resistência de bate, levanta, bate, levanta. Talvez tenha sido isso, ou talvez tenha sido uma soma dos dois, a gente não sabe. Muita gente, eu incluso, gosta de comparar almirante contra imperador. Eu, sinceramente, confesso que é mais difícil a gente defender os almirantes no momento atual, porque o destaque está sendo para os imperadores. O destaque está sendo para eles agora, então eu, por mais que discuta muitas vezes, muitas das vezes, às vezes, é mais fácil esperar o final de One Piece porque a gente vai ter de fato os almirantes eles lutando com tudo. E aí a gente vai ter uma noção um pouco mais clara pra gente poder fazer essa comparação exata entre esses dois poderes. Mas eu fico, mano, o Garp lutava contra o Roger, o Sengoku lutava com o Roger também, os caras lutavam contra o Shiki, contra o Barba Branca, enfim, né? Os caras se lutavam. Aí a gente pode pensar, pô, por que essa geração não seria da mesma forma, né? Mas enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, senão vai desvirtuar completamente do que eu quero falar, além desse vídeo já tá muito grande. A outra força são os Shichibukais. Os falidos, os desempregados Shichibukais atualmente. Se a gente parar pra pensar nesse grupo de personagens, daria até pra gente associar eles a um bando de imperador no quesito de força. Talvez não exatamente da mesma forma, porque, novamente, os Yonkou eles têm um sistema de inteligência, tem uma porrada de gente, é muita coisa. Mas se a gente pegar pelo menos os personagens principais de um bando de imperador e comparar com os Shichibukais, por exemplo, a gente não ficaria tão distante não, no quesito de poder, porque aí teria o Mihawk ali, que seria o personagem com maior destaque, teria o Evil, que também tem um destaque muito absurdo, do Flamengo ali, nívelzinho de comandante, Hancock também ali, nívelzinho de comandante, o Jinbezinho ali também, talvez terceiro comandante, alguma coisa assim. Então, cara, dá pra gente fazer uma comparaçãozinha até razoavelmente justa. Não ficaria tão distante assim. Se a gente assumir que talvez desse pra substituir, pelo menos o nível de força somado dos Shichibukais a um bando de imperador, ou pelo menos os principais de um bando de imperador, aí daria pra gente deduzir ali então que a marinha estaria sozinha como instituição, equilibrada ali com 3 bandos de imperador, ao mesmo tempo que, com a ajuda dos Shichibukai, deixaria as coisas bem mais equilibradas, né? Mas agora a gente tem a abolição do sistema dos Shichibukais e a gente tem uma nova arma, alguma coisa que a gente não sabe que foi inventada pelo Vegapunk, que a gente não tem noção ainda do que é na prática. Mas independente do que essa arma seja, ela tem que ser ainda mais poderosa do que o nível de força dos Shichibukais, porque não faria sentido trocar 6 por meia dúzia. Na verdade até faria um pouco de sentido, porque os Shichibukais, eles, por mais que tenham um nível de força muito grande, pelo menos os principais, eles não lutavam com tudo. Eles nunca lutavam com tudo, então se você pega uma força que tenha o mesmo nível dos Shichibukais, ele ainda seria mais eficiente do que ter os Shichibukais, porque eles não vão lutar com tudo no fim das contas, né? E já que eu fiz essa comparação dos Shichibukais com um bando de imperador, que daria pra se assemelhar assim, mais uma vez, de forma bem rasa, de forma bem superficial, outra organização que dá pra fazer isso também é o próprio Exército Revolucionário, que também se assemelha ainda mais a um bando de imperador no quesito de força, né? No quesito de ter essa figura principal, ter ali o que seria o primeiro comandante, o Sabo, ter ali os outros comandantes, e eu falei disso naquele outro vídeo que eu citei no começo, né? Se assemelha muito ainda mais por ter realmente, né, muito mais aliados ao redor do mundo, que seria basicamente ali, informalmente também, um outro império. Seria uma força até bem relevante, mas infelizmente não suficiente para lidar sozinha contra a marinha, né, que estaria à disposição do governo. Mas o fato é que todo esse equilíbrio no mundo, ele tá para ruir, porque Im deu a ordem para iniciar a grande purificação. Foi engraçado ter falado dessa forma, porque não parece que foi a primeira vez que isso foi feito no mundo de One Piece, né? O próprio Século Perdido talvez tenha sido algo do tipo, né? Tenha recebido esse nome de Grande Purificação. Talvez o próprio evento de God Valley também tenha tido esse mesmo nome de Grande Purificação. E talvez eles queiram fazer isso mais uma vez, querer limpar o mundo de One Piece para não ter mais nenhuma ameaça, que ameace, no caso, a presença do governo mundial, né? O domínio do governo mundial, porque a gente tem que lembrar que os Yonkou eles não estão lá desde sempre. Na verdade, a grande era dos piratas surgiu depois da morte do Roger. Antes disso, tinha um pirata ou outro lá, os caras eram poderosos e tal, mas nenhum sistema tão bem elaborado e tão poderoso como tem hoje em dia. Então o governo ele tem toda a oportunidade nesse momento atual de aproveitar, já que um dos imperadores vai cair, pode ser que a Big Mom acabe rodando também, pode ser que o Barba Negra acabe também derrotando o Shanks, meu amigo, é a hora deles investirem e com tudo e tentar de fato realizar essa grande purificação. E mais uma vez, como eu falei num vídeo bem antigo, caso isso aconteça, isso seja uma forma de opressão tão grande aos piratas, né, uma forma de eugenia praticamente de piratas tão grande que force os piratas a se unirem
porque não vão ter outra escolha contra a Marinha e o governo. Vai ser uma luta pela sobrevivência, onde os caras eles vão ter que se unir no fim das contas para lidar com essa ameaça do governo mundial. Isso eu tô falando, obviamente, depois de Big Mom e Kaido caírem, né? Pelo amor de Deus, e quem sabe o Shanks também morrer, se Deus quiser. Mas eu tô falando dos piratas que sobreviverem. Mas é isso, galera. Eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar quilométrico, mas eu sei que muita gente gosta de vídeo quilométrico assim, ainda mais que a gente tá, né, em quarentena, então acho que vocês estão com um pouco de tempo livre para assistir, para ter assistido o vídeo. Galera, só lembrando, quem não é inscrito para se inscrever, para acompanhar os próximos vídeos de One Piece, vão estar aparecendo 2 vídeos de One Piece aí se você quiser continuar assistindo. Mais uma vez, também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, todos os próximos vídeos. Até a próxima, tchau!